Olá jovens, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou Marcos Canuto e hoje eu vou tratar sobre machismo tóxico. Eu vou colocar como referência para orientar o desenvolvimento dessa discussão dois elementos. Primeiro, vou fazer uma breve contextualização sobre violência simbólica e aí eu vou estabelecer uma relação entre Pierre Bourdieu e Simone de Beauvoir e falar um pouco sobre esse processo de uma violência mais sutil, dessa violência simbólica. Eu trabalho com dança de salão há 26, 28 anos mais ou menos. Então, minha proposta, minha ação, minha mediação consiste justamente em permitir, em provocar uma maior sintonia que se incline à cumplicidade entre dois corpos, normalmente entre homem e mulher. Que essa comunicação ela aconteça de uma forma mais estreita, mais direta, entre esses dois seres, entre esses dois personagens. Mas aí existe uma série de fatores que interferem nesse processo, que influenciam esse processo. Primeiro que, se tratando de dança de salão, em sua origem, séculos 14 e 15, nós temos um conjunto de significados, de símbolos, que estão relacionados a essa fase inicial. Então, os rótulos, os conceitos de cavalheiro e dama, eles trazem consigo uma série de simbologias que antecipam alguns comportamentos, especialmente em relação à dama, a associação dos conceitos de feminilidade e passividade, determinadas regras de comportamentos que têm que ser respeitadas, assim como até a forma de se vestir e de se entregar à relação. Então isso gera uma série de limitações no processo. E aí, ao longo dessa minha história no salão, enquanto professor, enquanto profissional, uma questão essencial me incomodou por um bom tempo. Como é que eu vou tratar de tentar provocar, tentar favorecer uma maior harmonia numa relação em que um dos sujeitos ele se expressa, se entrega com uma série de limitações. Então há um desequilíbrio naturalizado nessa relação que dificulta essa comunicação. E aí, como na minha rotina, nas minhas pesquisas, eu sempre busco uma relação dialética entre teoria e prática, pesquisar, aplicar e repensar, confrontar com teorias, etc. Eu conheci alguns trabalhos, algumas obras de Simone de Beauvoir, parceira de Sartre, Jean-Paul Sartre. E aí eu já também pesquisei um pouco sobre a corrente filosófica, o existencialismo. Em suas duas fases, a fase inicial, século XIX, com Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, e século XX, com Heidegger e Sartre. Segundo o existencialismo, e aí como ponto de partida para enriquecer esse encontro, o homem ele não nasce com uma essência que o define. A sua existência ela é construída como resultante de um processo que só cessa com a morte e que tem influência direta, expressiva, de acordo com a forma, o modo de viver do ser humano. E aí, seguindo essa mesma linha, Beauvoir, ela denuncia, e aí tem uma obra dela extraordinária, O Segundo Sexo, de 49, foi quando eu comecei realmente a entender o movimento feminismo. Então,
a maior expoente desse movimento, Simone de Beauvoir, ela denuncia que a sociedade, os determinismos sociais, criou, moldou até a forma de se pensar, se entender como é ser mulher. Inúmeras pressões, tensões nessas relações, nessa divisão, nessa distinção hierárquica. Então, uma submissão desse outro ser, do não-homem, e aí já me lembra da antiguidade grega clássica, no berço da democracia, em que, por exemplo, escravos e mulheres não podiam participar, né, dos debates. Então, tem uma série de elementos que foram naturalizados. Como eu falei, na dança de salão, ela traz já consigo, nesse conceito de dama, uma série de comportamentos que remetem desde as danças, o início das danças das cortes. E isso interfere diretamente na relação, na forma como a gente enxerga o par, especialmente a mulher. Aí, atrelado a isso, também século XX, considerado um dos maiores intelectuais do século XX, Pierre Bourdieu, em seu estruturalismo, ele fala sobre a questão, sobre a estrutura social hierárquica, em que grupos sociais eles ocupam espaços, locais distintos na sociedade em função das relações de poder, que podem ser material e simbólica. E aí onde vem um dos conceitos dele, que eu prefiro dar maior atenção aqui, né, está relacionado ao tema de hábitos, que tem a ver com um conjunto de modos de pensar, de agir, de comportamentos, um sistema de símbolos que são apropriados, especialmente pelas duas, segundo Bourdieu, pelas duas instituições de maior importância, instituições socializadoras de maior importância, família e escola. Então, nós recebemos, nós nos apropriamos desse conjunto, desse sistema de simbologias e naturalizamos. E isso passa a orientar, consciente ou inconscientemente, ou inconscientemente, nossas relações. Então, na violência simbólica, por exemplo, e novamente chama atenção em relação ao machismo tóxico. Na verdade, ele fala do machismo estrutural. E aí devemos repensar as nossas relações. A partir do momento em que a gente entende melhor o processo, a gente não só enxerga o outro de uma forma com maior respeito, de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais ampla, mas a si mesmo, os próprios comportamentos. Quais as minhas contribuições para esse processo? Porque as nossas ações que orientam nossas relações, elas estão repletas de símbolos. E símbolos, especialmente na teoria de Pierre Bourdieu, são carregados de poder. E aí existem, consciente e ou inconscientemente, uma relação de dominação que é naturalizada. E que precisamos enxergar isso, precisamos refletir de forma mais crítica, para repensar comportamentos, para não mais contribuir com essa violência simbólica já denunciada por inúmeros outros autores. Sugestão para reflexão. Vamos lembrar o quão difícil já é enxergar e lutar contra as inúmeras formas de opressão, a alienação, em função dos paradoxos em que vivemos, aos quais vivemos, né? Criamos os sistemas sociais e somos subjugados por eles, né? As relações de alienação, de desumanização, como já é difícil enfrentar esse consumismo desenfreado dos sistemas
especialmente o capitalismo que criamos. Então vamos refletir. Imagine para a mulher, com toda essa submissão histórica, a qual continua tendo reflexos negativos sobre isso. Eu sou estudante de artes marciais, então pratico artes marciais desde criança e estudo, por exemplo, como já falei em alguns vídeos, a arte da guerra. E eu sou a favor de ações conjuntas, ações estratégicas, não de caçar vagalumes. Estou escrevendo um material sobre isso, sobre essa questão como uma mágica, né? A desorientação. Então, ora chama a atenção do racismo, ora do feminismo, ora do motoboy que foi humilhado, e assim a gente sai transitando entre focos diversos, com dificuldade de manter foco, de manter uma continuidade, uma consistência, uma regularidade, para que essas ações elas não se percam, que os efeitos não se percam, e sim sejam um somatório de ações em função de uma questão maior. Que lembremos que o sentido de humanidade depende do fato de que reconheça o outro como próximo, como semelhante, e aí não mais diferenças, não interessa se esse meu semelhante é azul, verde, pequeno ou grande. Então essa ação conjunta, ela é necessária. Outra, dividir para conquistar, associado ao pão e circo, são estratégias básicas de guerra e que sempre ainda funcionam. Também está na hora de repensar isso. E aí, nesse caso em especial, está na hora de, e até no trabalho de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, ela levanta uma questão sobre isso, sobre ser difícil e quase impossível mudar o quadro, a não ser que a história da mulher não seja mais contada a partir do homem, e sim uma história contada pela própria mulher. Eu tenho 2 debates, também relacionados ao assunto, foi onde eu tive a oportunidade de aprender mais com a professora mestra Katiuska Dickel, que desenvolve um trabalho extraordinário em dança de salão, e com uma maior visibilidade ainda com o coletivo Par. Então tem uma série de debates sobre o assunto. Eu super indico. E aí reforço que precisamos saber mais, conhecer mais sobre o assunto, sobre as origens e os determinantes, para investir nas reais possibilidades de reconfiguração desse quadro, de maiores respeito e admiração pelas nossas relações interpessoais. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Um abraço.